Oi meninos e meninas, bom dia de novo. Tô gravando esse vídeo aqui para ajudá-los, né? Ajudar aqueles alunos que não puderam assistir minha aula da semana passada, em que eu expliquei a respeito de progressão temática, coesão e coerência, tá? E os outros que às vezes ainda têm dúvidas, tá? E aí vocês vão poder ter a chance de tirar um pouco das dúvidas com relação a que é progressão temática. Então, progressão, quando a gente pensa em progressão, progressão é o ato de que a gente pensa em ir além, crescer, expandir, evoluir, desenvolver, certo? Então, é isso mesmo. Quando eu falo em progressão dentro de um texto, seria o quê? Você trazer informações que vão contribuir para que o texto progrida, para que ele realmente amplie. E o que é temática? Temática nos remete à ideia de tema, ao assunto que eu estou abordando. Então, dentro da progressão temática, para que haja essa progressão temática, é necessário que eu faça uso dos elementos conectores, os elementos articuladores que vão contribuir para que o texto tenha uma unidade de sentido coerente, certo? Então, quando eu penso em progressão temática, vou dar um exemplo simples, é o exemplo que eu utilizei com os alunos que participaram das outras aulas, e aí eu vou utilizar esse mesmo exemplo para facilitar o entendimento de vocês. Se eu falo, por exemplo, Daniela. Daniela é o tema do assunto aqui agora, do meu exemplo. Mas se eu ficar falando só Daniela, o que acontece? Você não vai entender, você não vai compreender nada a respeito, porque eu não trouxe nenhuma informação a respeito de Daniela. Mas se eu jogo para você a informação Daniela, lembra o quê? Professora. Ah, então eu trouxe uma nova informação, eu progredi, certo? Daniela, professora. Professora seria a rema da Daniela. Então, sempre que eu penso num tema, o tema tem a rema. A rema seria um acréscimo de informação a respeito do tema. Então, Daniela, professora. Professora lembra o quê? Lembra escola. Ah, então escola seria a rema de professora, porque agora professora já é o tema e agora me lembrei de escola, então escola é a rema. Escola agora virou tema, e escola me remete à ideia de que, por exemplo, estudo. Ah, estudo seria a rema. Tá vendo que tá havendo uma progressão? E é uma progressão coerente, porque eu lancei ideias novas que estão de acordo com o tema que eu também havia lançado anteriormente. E quando há essa progressão de tema, como eu disse, para que essas ideias, né, essas informações se conectem, há necessidade de eu fazer uso de certas palavras-chave que nós vamos chamar de quê? De advérbios, conjunções, pronomes, preposições. São termos, são palavrinhas-chave que vão contribuir para a sequenciação dessas palavras, a ligação dessas palavras, e aí sim o texto vai ter uma unidade de sentido completo, certo? Só que essas palavras têm de ter com relação a elas um certo cuidado, porque eu não posso empregá-las no meu texto de forma incoerente, aleatória, porque cada uma delas tem um sentido. E aí, se eu quero ali dentro do meu texto trazer a ideia de, por exemplo, contrariedade, de oposição, eu não posso usar um termo, por exemplo, o i, a conjunção e, dando o sentido de contradição, porque o e vai trazer o sentido de adição, né? Então eu tenho que ter o cuidado em escolher a palavra adequada para aquela situação específica que eu estou trazendo para você. Professora, é importante estudar esse conteúdo? Muito importante estudar esse conteúdo, porque há no Enem várias questões, né, que vai fazer com que você tenha que interpretar e encontrar essa progressão temática. Mas é só para as questões de linguagens e códigos e suas tecnologias? Não, também na parte da dissertação argumentativa, que eu acho que é a mais importante. Eu comentei hoje na videoaula de hoje, né,
que, por exemplo, uma forma de você conseguir uma grande nota no Enem é realmente fazendo dissertação bem feita. Então, se você consegue fazer a progressão temática bem feita, consequentemente você vai aumentar os seus pontos. Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo de progressão temática, tá? Aqui nessa tela que eu estou compartilhando, tá falando a progressão por meio de novas informações. Então tá aqui, ó, cada parágrafo deve ter uma ideia central, mas ao mudar de parágrafo, você deve se preocupar em apresentar novas informações no decorrer do texto. Muitos alunos tendem a falar de uma mesma ideia em todos os parágrafos. Então olha só o que acontece, o tema aqui é fome. Olha só o que eu vou falar da fome. A fome não é só um problema do Brasil, mas também de vários outros países, já que hoje há mais de 700 milhões de pessoas que passam fome em todo o planeta. Esse número é bem alto e preocupante, sendo um total de quase 10% da população mundial. Então aqui eu introduzi o meu texto falando a respeito do tema fome. Observe que o próximo parágrafo, veja bem, o que vai falar no próximo parágrafo? Vai trazer informações que vão ampliar essa temática, informações novas que vão dar continuidade ao texto, vai fazer com que o texto tenha coerência, porque sim, vai falar agora das consequências que a fome traz, né? E consequentemente, vai haver essa progressão temática. Então, o que ele traz no segundo parágrafo? Várias doenças causadas hoje têm como consequência a fome, pois ela leva à desnutrição e, por causa disso, doenças tais como raquitismo, anemia e deficiência no sistema nervoso, como um corpo carece de vitaminas, ele fica com baixa imunidade. Viram que deu continuidade ao tema fome, trazendo as consequências, né, as doenças. E por fim, olha uma outra forma de dar continuidade a essa temática, né? Além de a morte ser causada por dezenas de fatores, guerras, acidentes, morrem todo ano milhares de pessoas em decorrência da fome. Essa mortalidade ocorre principalmente entre bebês e crianças. Vocês viram aqui que, olha, tá até grifado, né? A fome, que é a temática, e a progressão temática, trazendo as consequências, a doença e também pode ter a morte. Você percebe essa progressão temática e também, se a gente for analisar outros elementos, né, para que houvesse essa progressão temática, há também o que? O uso dos conectores imprescindíveis na construção dessa progressão temática, né? Vocês viram aqui que nós temos as expressões, né, por causa disso, nós temos a expressão mas também, nós temos a expressão além de, entre outras, que foram, olha, o essa, que é um pronome demonstrativo. Então, assim, são os termos, né, gramaticais, os elementos gramaticais que vão contribuindo com a coesão. E se eu uso eles de forma adequada, o que acontece? Vai haver a coerência no texto e a progressão temática se beneficia disso, certo? É um vídeo rápido, eu queria mesmo só falar a respeito disso para facilitar para aqueles que infelizmente não tiveram a chance de assistir nenhuma aula minha, tá bom? Obrigada pelo tempo disponível aí, né, em que prestar atenção.